Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para mais uma lista de leituras por país, dessa vez com 5 dicas de livros excelentes da literatura chilena. Esse é o quarto conteúdo desse tipo que eu publico por aqui. Nós já temos lista, por exemplo, da literatura sul-coreana, de 5 livros da literatura chinesa, aí representando os asiáticos no caso. Tem também de literatura húngara, representando os europeus. E agora, representando os sul-americanos, eu preparei essa daqui com literatura chilena. Um detalhe interessante que eu percebi nessa lista de hoje, e também com outros livros que eu já li ou que eu quero ler, é que, assim como o cinema chileno, a literatura desse país parece focar bastante na sua memória recente, principalmente ali em eventos do século XX. Sem generalizar, claro, eu nem gosto muito de generalizações. Mas uma coisa assim que eu venho percebendo é que determinadas regiões têm uma literatura focada para certas coisas, sabe? Você nota que em alguns locais, em alguns países, temos livros, muitos livros que tratam de um determinado assunto, geralmente algo muito marcante na história local, ou também focam de repente num tipo de literatura, né? Em algum gênero ou subgênero específico. Pensando em contemporâneos, eu lembrei muito da literatura chinesa mesmo, que tem muitos livros que tocam de alguma forma na questão da revolução cultural durante o governo do Mao Tse Tung. Tem também a literatura nórdica, né, a nórdica como um todo, que se você prestar atenção, muitos livros de suspense, thrillers, né, mistério, muita coisa desse tipo sai por ali. Já o Chile, por sua vez, toca muito na temática da ditadura militar. É algo muito presente por ali. Tanto que todos os livros que eu vou comentar aqui hoje falam desse assunto, seja direta ou indiretamente. Outro ponto muito comum por lá é a poesia. Os chilenos até brincam que lá é o país dos poetas, já que tanto Pablo Neruda quanto a Gabriela Mistral receberam o Prêmio Nobel de Literatura muito graças à sua poesia. E outro detalhe interessante nesse sentido é que muitos romances da literatura chilena têm poetas como protagonistas. Para a lista de hoje especificamente, eu não trouxe nenhum livro desse gênero, né, livros de poesia, até porque não é algo que eu leio muito, então eu não tenho grandes conhecimentos nesse sentido. Mas quem sabe no futuro, numa parte 2 ou parte 3 desse mesmo conteúdo, eu trago aqui algumas obras interessantes para conversar com vocês. Mas antes então de começar a falar sobre os livros de hoje, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Começando a lista de hoje, o primeiro livro que eu quero recomendar para vocês é esse daqui, chamado O Carteiro e o Poeta, do escritor Antônio Skármeta, que eu li nessa edição aqui da editora Record. Se eu não me engano, até saiu uma edição nova desse livro nessa mesma editora, e que no caso, né, essa edição aqui conta com tradução de Beatriz Sidou. O livro conta a história de Mário, um jovem meio perdido no mundo, que certo dia conseguiu um emprego como carteiro. Só que a sua tarefa nesse trabalho seria algo bem peculiar. No caso, ele deveria entregar diariamente as correspondências do poeta Pablo Neruda. Nesse contato constante, vamos acompanhando a forma como esses dois personagens tão diferentes vão se aproximando e construindo a partir disso uma grande amizade. Nisso nós vemos, por exemplo, como o próprio Pablo Neruda ajuda o Mário nos seus casos de amor e também desperta nele a paixão pela poesia. Vale destacar também que essa obra aqui é ambientada nos anos 60 e início dos 70, mostrando muito, né, do complexo cenário político do país ali no período que antecedeu a ditadura militar. O Carteiro e o Poeta tem também uma forte inspiração autobiográfica, já que o autor, no início da sua carreira, conheceu de fato Neruda e se tornou muito amigo dele. Esse livro aqui é muito bonito, eu recomendo de verdade para vocês. Foi com certeza uma das leituras mais emocionantes que eu já fiz, quando eu lembro, né, dos livros que eu li na literatura latino-americana como um todo. Continuando a lista, mais uma dica que eu quero deixar aqui para vocês é um livro excelente chamado Space Invaders, da escritora Nona Fernandes, que eu li nessa edição aqui da editora Moinhos, que conta com tradução de Silvia Massimini Félix.
Nesse livro, composto por vários narradores, acompanhamos diversas crianças, todas colegas de classe, se lembrando, cada uma à sua maneira, de uma menina chamada Estrela, uma garota de 10 anos de idade que estudou com eles, mas que sumiu repentinamente. O livro tem um formato de quebra-cabeça que vai se esclarecendo de memória em memória, de sonho em sonho. De início, nós não sabemos muito bem a importância dessa jovem, da Estrela, mas no decorrer da leitura nós vamos compreendendo melhor essa situação. Um aspecto fundamental desse livro é que a autora explora bastante o sentimento de nostalgia do chileno com relação aos anos 80. Ela fala muito das lembranças na infância, lembranças na época da escola, também fala muito sobre a popularização, né, dos videogames naquela época, do Atari. Daí o título do livro, né, Space Invaders, que é um jogo justamente do Atari que fez muito sucesso nesse período. E, além disso, trabalha também a questão do medo diante daquele cenário político conturbado, da violência da época da ditadura. Ela intercala essas duas coisas, tudo isso na perspectiva de crianças. Essa leitura é interessante porque ela nos mostra a forma como as crianças enxergam o mundo ao seu redor e também as dificuldades que muitas vezes elas têm, talvez até pela falta de maturidade mesmo, em compreender determinadas situações que estão ocorrendo diante dos seus olhos. O livro é cheio de simbolismos muito bem elaborados que ajudam a explicar tanto o período em que os personagens vivem, quanto também a própria história, além de tornar tudo ainda mais impactante. Se você até aqui está gostando dessas dicas de livros chilenos, eu quero aproveitar para deixar um convite bem especial, que no caso é para você conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com uma contribuição mensal de apenas R$10 por mês, você me ajuda a manter esse conteúdo do canal sempre ativo e ainda por cima recebe umas recompensas bem legais. Uma das vantagens, por exemplo, é o acesso aos vídeos exclusivos que eu passei a publicar por lá e que agora eu estou lançando mensalmente. Você também participa de sorteios de livros, quadrinhos e ainda por cima pode influenciar diretamente no conteúdo que eu produzo ao participar de enquetes para a escolha de vídeos aqui do canal. Enfim, pessoal, fica aqui novamente o meu convite. Se quiser conferir mais detalhes, a página da campanha está bem aqui no topo da descrição. Beleza? Então, bora lá voltar para a nossa lista de hoje. Outro livro que eu quero indicar aqui para vocês é um chamado simplesmente de Crump, da escritora Maria José Ferrada, publicado no Brasil também pela editora Moinhos e também com tradução de Silvia Massimini Félix. Nesse trabalho nós acompanhamos a vida de uma menina que passa boa parte do seu tempo viajando de carro com o pai, um caixeiro viajante que percorre o Chile tentando vender produtos de serralheria da marca Crump. Um aspecto bem legal desse livro é que nós vamos observando o mundo sempre através da ótica dessa jovem, da protagonista, sendo que a visão de mundo dela é muito peculiar porque é muito influenciada tanto pelo trabalho do seu pai, quanto também por viver numa família disfuncional. Ainda nessa perspectiva tão particular, nós vamos observando também um pouco do próprio Chile, da influência, por exemplo, de políticas autoritárias na vida das pessoas e coisas assim. Esse é um livro muito bom, numa leitura super fácil, uma escrita simples, uma obra realmente muito envolvente, que você simplesmente não consegue largar. Além disso, também é uma obra que trabalha muito essa questão, né, da responsabilidade dos pais diante dos seus filhos. Outra recomendação que eu quero deixar para vocês é de um livro chamado Formas de Voltar para Casa, do escritor Alejandro Zambra. Esse livro já saiu no Brasil por algumas editoras diferentes. Se eu não me engano, tem uma edição dele pela Tusquets e também já saiu pela editora Kozak Naif, que foi onde eu fiz a minha primeira leitura dele. Eu reli o livro recentemente, no caso, nessa edição aqui, chamada Ficção 2006-2014. E esse livro aqui ele é bem interessante porque ele conta com outros livros do autor, né? Tem Bonsai, tem A Vida Privada das Árvores, Meus Documentos, Múltipla Escolha e também 9 contos dele, né? 9 contos reunidos. É um livro bem interessante. E no caso aqui, especificamente, né, do Formas de Voltar para Casa, a tradução é feita por José Geraldo Couto.
Nessa obra temos a história de um escritor, sendo uma parte dedicada à leitura de um livro que esse protagonista está escrevendo, inspirado na sua própria infância. Já a outra parte, fora da ficção no caso, nós acompanhamos a sua vida adulta, os seus dilemas, o divórcio com a sua esposa, reflexões sobre o momento atual e por aí vai. A parte da infância, que é justamente o livro que esse escritor está escrevendo e que nós temos a oportunidade de ler, é uma parte interessante da leitura, porque ela trabalha bastante aquilo que nós vemos no outro livro que eu comentei, né, no Space Invaders, que diz respeito à dificuldade das crianças de compreender o cenário atual, no caso de compreender a questão da ditadura militar, de tudo que estava acontecendo no país. Já na parte da vida do escritor, de fato, onde nós não acompanhamos o seu livro, mas sim o que ele está passando de verdade naquele momento, nós temos uma preocupação do Zambra em mostrar muito da relação da memória com o presente, da influência das lembranças e daquilo que nós sentimos em outros tempos, com aquilo que nós estamos vivendo de fato na situação atual, no contexto atual. Esse livro também trata muito daqueles que não têm uma história para contar com relação à ditadura. Ele sai um pouco daquela lógica de livros que falam sobre esse tema e focam, por exemplo, só no lado da perseguição política ou dos que estavam lutando de alguma forma contra o governo. Ele não trabalha tanto esse aspecto. Ele pega justamente aquela parcela da sociedade que tentou fechar os olhos para o que estava rolando e tentou simplesmente seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. Enfim, esse é um livro que eu recomendo bastante. Eu gosto muito do Zambra e é um autor até que eu quero trazer os livros dele aqui como resenha para vocês. Se eu não me engano, eu ainda não fiz nenhuma resenha dele. Vamos ver se mais pra frente eu faço alguma coisa desse tipo por aqui. Para finalizar, o último livro que eu quero recomendar aqui para vocês é um que eu já li faz tempo, mas que eu gosto muito, chamado Noturno do Chile, do escritor Roberto Bolanho, que eu li nessa edição aqui da editora Companhia das Letras e que conta com tradução de Eduardo Brandão. Aqui nós acompanhamos Sebastião Urrutia, um padre e crítico literário à beira da morte, falando sobre a sua própria vida. Nisso, vamos conhecendo a sua personalidade, o seu interesse pelo meio literário, além da sua postura diante da ditadura militar chilena. A estrutura desse livro é muito curiosa, porque aqui nós temos uma obra que tem apenas 2 parágrafos. No caso, o primeiro parágrafo ocupa o livro quase inteiro e o último parágrafo são apenas algumas poucas palavras. Além disso, o ritmo da narrativa é propositalmente confuso, às vezes corrido demais, às vezes reflexivo demais, o que acaba nos dando uma ideia da condição do próprio narrador, né? Um homem que estava prestes a morrer. Por sinal, um dos pontos altos do livro é justamente o seu protagonista, o Padre Sebastião, uma figura extremamente complexa, muito contraditória em determinados momentos, incoerente, uma figura muito difícil de definir. O livro cumpre muito bem o papel de nos mostrar muitas coisas da história chilena no século XX através da vida desse personagem, falando, por exemplo, sobre a ditadura militar, sobre o meio literário, mas também tocando bastante na questão do papel, né, da influência e das atitudes, da postura de alguns intelectuais durante esse contexto. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho sobre 5 livros excelentes da literatura chilena. Eu pretendo no futuro publicar uma parte 2 desse conteúdo também, até porque eu acompanho bastante coisa, né, do Chile. É um país que eu tenho muito interesse, que eu tenho um carinho muito grande também, então eu sempre estou assistindo filmes de lá, sempre estou lendo coisas de lá, então acredito que eu não vou demorar muito assim para publicar uma parte 2 desse mesmo vídeo. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, você também pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Vou deixar inclusive o link desses livros que eu falei aqui hoje. E ao comprar através deles, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra, e você não paga nada mais por isso. Outra forma de ajudar é através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo, onde você pode deixar uma contribuição de qualquer valor. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!